Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos, amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida nesta noite. Eu quero trazer aqui uma palavra de Deus ao seu coração, minha irmã, meu irmão, e que nós possamos juntos sermos hoje, nesta noite, grandiosamente abençoados pelo nosso Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 16, Atos 16, a partir do verso 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costume que não é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés do tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Glória a Deus, que palavra tremenda. Vemos aqui uma situação que no início estava caótica, terrível, e de repente nós vemos que termina em bênção, em alegria. O tema que eu quero dar nesta noite é atitudes corretas no meio do caos. Nós precisamos, nesses dias, queridos, aprendermos a viver através de atitudes corretas, porque ações corretas podem influenciar positivamente a nossa vida no futuro. Agora, da mesma forma, as ações erradas podem nos conduzir a uma perdição, uma perspectiva negativa no futuro. Então, nós precisamos, nos dias atuais, termos atitudes corretas. Mesmo no meio do caos, no meio da adversidade, no meio das tribulações. Quais são as suas atitudes nesses últimos dias? Como você tem se posicionado? Com alegria, com orações, com louvores,
Ou você tem se posicionado com murmurações, reclamações? Como nós temos nos posicionado, meus irmãos? Nós vemos aqui nesse texto, aqui em Atos 16, que Paulo tinha acabado de chegar na cidade de Filipos, e ali havia começado a pregar o evangelho, e Deus começou a fazer milagres, e muitos se converteram através de Paulo e Silas. E entre esses convertidos, nós vemos aqui uma moça, uma jovem, que ela era vidente. Ela adivinhava, né? Ela dava lucro aos seus senhores. Aqueles senhores ganhavam muito dinheiro por intermédio dela. Agora, quando Paulo ouviu esta jovem que começou a gritar: olha, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Paulo vira-se e repreende aquele espírito que estava naquela jovem. Olha só, Paulo se perturbou com aquela situação, ele viu que aquilo ali não tinha nada de Deus. Então ele repreende e expulsa aquele espírito que estava sobre aquela mulher. Mas olha o que aconteceu. Aqueles homens, aqueles senhores desta mulher, que ganhavam muito dinheiro, se revoltaram com essa situação, porque agora esta jovem não adivinhava mais nada, não dava mais lucro para eles. E imediatamente então eles levam Paulo e Silas para a praça. E ali eles começam a declarar que Paulo e Silas, que esses homens estavam perturbando, né? Estavam perturbando a sua cidade, com ali, né, expondo costumes que não eram deles. E aí eles levam Paulo e Silas à prisão. Paulo e Silas são açoitados severamente. Olha que diz aqui: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Paulo e Silas então foram açoitados severamente, foram humilhados publicamente e foram jogados ali na prisão, com os pés e as mãos acorrentadas. Agora olha que situação, queridos. Paulo e Silas poderiam questionar a Deus, falando: Deus, nós viemos para esta cidade para levar a palavra, o evangelho do Senhor Jesus, e agora estamos nessa situação, fomos açoitados e agora lançados na prisão. Eles poderiam reclamar, questionar, mas não, eles não fizeram isso. O que foi que aconteceu? Eles não reclamaram, eles murmuraram, eles começaram a quê? A orar e a louvar, a cantar louvores a Deus, diante de uma situação terrível, de uma situação caótica, onde eles começam a louvar, a obedecer a Deus, a cantar louvores. E diz a Bíblia que naquela mesma noite eles foram livres da prisão. E não somente isso, mas eles ganharam o carcereiro e toda a sua família para Jesus Cristo. Nasce ali uma igreja, porque eles ganharam muitas vidas para o Senhor Jesus. Olha que coisa tremenda, queridos. Como eu disse, começou um momento caótico, terrível, na vida de Paulo e Silas. Mas eles se posicionam, eles têm uma atitude de louvor, uma atitude de busca, uma atitude de agradecimento, de obediência. E através dessa atitude, toda aquela circunstância contrária a eles muda e são favoráveis a eles agora. No final, todos se alegram, porque diz aqui, no verso 34, e levando-os à sua casa, lhe expôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Paulo e Silas agora estavam ali na casa do carcereiro, da família, e todos se alegrando no Senhor, à mesa. Olha que coisa linda. É isso que nós precisamos, nos posicionarmos corretamente na presença de Deus. O apóstolo Paulo diz também lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que diz: deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças em
todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aqui Paulo nos ensina a sermos agradecidos. Agradecidos em todas as circunstâncias. Não por todas as circunstâncias, mas em todas as circunstâncias. Meu irmão, minha irmã, é tempo de nós darmos graças ao Senhor nosso Deus em todas as circunstâncias. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você nesta noite. Pai querido, no poder que é no nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer por esta palavra, Senhor. Ó Deus, que esta palavra agora adentre em nossos corações, que nós possamos ter atitudes corretas, Senhor. Que no meio do caos, que no meio da adversidade, das lutas, das tribulações, nós possamos ter atitudes corretas de obediências, de alegria, louvando, cantando louvores ao Senhor. Ó Pai, porque verdadeiramente o Senhor sempre está no controle de tudo, mas é a nossa atitude que muda toda a circunstância adversa, Pai, porque quando nós nos alegramos do Senhor, verdadeiramente as bênçãos virão, e nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Senhor, obrigado por cada família que neste momento está ouvindo, assistindo esta mensagem, e que o Senhor traga a cada coração esta palavra, Senhor, de vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe grandemente, meus irmãos, minhas irmãs e todos a vocês que estão ouvindo neste momento, em nome de Jesus. Amém.